E aí, turma? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre gráficos, dando continuidade à aula de estatística. Bom, a gente costuma ver muitos gráficos aí nos telejornais, né, nas mídias. Por que isso? Porque a pesquisa realizada ela é melhor demonstrada através do gráfico. Ele, em vez de mostrar uma tabela com vários números, mostra-se o gráfico de forma a representar aquela pesquisa. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos de gráficos para a gente poder estar falando hoje. E o primeiro gráfico é o gráfico de segmento. O gráfico de segmento ele é utilizado para demonstrar a variação, tá, dos valores das respostas, né, ou mesmo dessa pesquisa em determinada linha de tempo. Tá? Então, vamos colocar aqui o primeiro semestre, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, das vendas de sorvetes de uma determinada sorveteria, ok? Então, a gente vai criar aqui agora. Vamos supor então que a gente tem a tabela, tá? E a tabela diz que no mês de janeiro foram vendidos 50 sorvetes, em fevereiro 100 sorvetes, em março subiu para 200, abril permaneceu em 200, maio caiu para 150, tá? E em junho caiu para 100, ok? Então, o gráfico de segmentos, na verdade, ele não é esse gráfico de pontos, ele é um gráfico de linha, ele é chamado de gráfico de linha, ok? E aí, essas linhas, elas demonstram, então, a partir do tempo, quando é apresentado esse gráfico, você percebe que num determinado período houve crescimento, num determinado período, por exemplo, fevereiro a março, houve um crescimento maior, você vê o ângulo de inclinação. Num determinado período de tempo, entre março e abril, ficou estável, não houve nem crescimento, nem decréscimo. Então você visualiza esse gráfico e você percebe aí a quantidade de sorvetes vendidos num determinado período de tempo, né? Bom, o gráfico de barras, as barras podem ser tanto horizontais quanto verticais, também chamado alguns barras de coluna, tá? Aqui a gente vai se basear como se fosse uma pesquisa de sabor de sorvete, tá? Morango, flocos e chocolate, ok? E numa determinada turma da escola foi feita a pesquisa e 6 alunos disseram que preferem morango, tá? Então tá ficando retinho, mas não tem problema, ok? 4 alunos disseram, 4, ó, aqui ó, tá? Vou tracejar só para a gente poder enxergar isso melhor. 4 disseram flocos e 10 preferem chocolate. Então a gente cria barras, tá? E em geral, quando é alguma coisa retratada aí com sabor, com fruta, né? Eles podem vir as barras coloridas. Costuma-se vir essas barrinhas coloridas, tá? O morango podia ser vermelho, né? O morango então é o vermelho. Flocos não vai ter como. Vamos colocar aqui de verde e eu vou colocar aqui de preto chocolate. Fica valendo então um chocolate puro aí, um chocolate meio amargo, né? Então tá aí. Então eles vêm coloridinhos, as barrinhas, tá? Então aqui você demonstra que rapidamente, quando você olha, você já percebe algo rápido. Poxa, o chocolate foi o que mais foi escolhido, né? Então se você quiser saber a quantidade, você vem até aqui, ó, 10 alunos. 6 alunos morango, 4 flocos. Se eu tenho aqui então todos os alunos daquela turma, então eu tenho 10 chocolate, 6 morango e 4 flocos, eu tenho 20 alunos. Se eu tenho 20 alunos chocolate, então, se é 10, é 50% da quantidade. Tá? Beleza?
Se eu tenho 50% aqui, ó, eu tenho então 30% de morango e 20% de flocos. Tá? Então 30% dos alunos determinaram, preferiram morango, 20% flocos, 50% chocolate. Esses valores poderiam estar aqui, ó, tá? Então eu vou ser número de alunos, eu escreveria porcentagem de alunos, e nessa coluna seria uma coluna de frequência relativa, porcentagem, tá? O histograma, o que é o histograma, professor? É um tipo de gráfico usado quando a nossa tabela de frequências é uma tabela de classes, tá? É uma tabela de intervalo de classes. E aqui eu teria separadamente, né, a quantidade de morango, a quantidade de flocos. Aqui, quando a minha pesquisa, por exemplo, eu estou falando de altura. Ah, qual é a sua altura? Qual é a sua altura? Quanto você mede de altura? Cada pessoa tem uma medida de altura. Então, se eu tenho ali 10 atletas, vamos colocar 10 atletas, e eu perguntei a altura de cada um tem uma altura. Então, fica inviável colocar a altura de todos eles e colocar aqui 1. É a frequência. Cada um tem a sua altura. Então, você separa em grupos, né? E aí esses grupinhos, e aí vamos colocar aqui de 10 em 10 centímetros, né? E você vai agrupá-los nesses grupinhos que é chamado de classes, tá? Aqui, vamos supor então que eu tenho dois atletas que têm de 1,62 m até 1,72 m. Eu tenho dois atletas, tá? Aqui eu tenho 5 atletas que têm de 1,72 m a 1,82 m. 5 atletas. E eu tenho 3 atletas que têm de 1,82 m a 1,92 m. Você percebe que as colunas são juntinhas uma das outras, diferentemente daqui. Porque aqui eu dependo, quando termina um dado, já começa o outro. Ok? Então, esse é o histograma que demonstra aqui, você vê também rapidamente, né? Que você tem 50% dos atletas, ó, se a gente for trabalhar com porcentagem, 50% dos atletas, 30% dos atletas, 20% dos atletas. Tá? Então, mas eu não sei qual é a medida das alturas. Eu tenho dois atletas que têm de 1,62 a 1,72, mas eu não sei a altura deles. Só sei que eles estão dentro desse grupo, dessa classe. Gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. Tá? Esse gráfico ele é utilizado quando você quer demonstrar globalmente. Tá? Ele é muito bom para você mostrar um determinado grupo em específico. Então eu vou utilizar como se fosse essa mesma informação. Eu fiz uma pesquisa na turma e a turma lá disse, os alunos todos tiveram essa resposta em relação a esses 3 sabores de sorvete. E eu vou mostrar como que eu vou colocar ali. Bom, 50% significa então que nesse gráfico de setores eu vou me basear ao ângulo central de 360 graus. 50% é a metade do ângulo, tá? Então é um ângulo de 180 graus. Então eu já vou começar com ele, que é o mais facinho aqui, então. Então eu tenho um ângulo aqui de 180 graus, que corresponde a 50%. Logo, eu tenho aqui, ó, chocolate. Tá? Professor, como que eu faço então para fazer o do flocos, que é 20%? A gente vai fazer o cálculo usando uma regrinha de 3. Eu posso vir e colocar aqui para você, ó. Vamos fazer aqui. Então eu tenho porcentagem e graus para poder encontrar. 100% seria tudo, então é uma volta completa, 360 graus. Tá? 20% é quantos graus? X, uma regrinha de 3. Eu posso fazer isso de forma diretamente proporcional. Tá? Então eu tenho aqui produto dos extremos, 100 Vx, igual ao produto dos meios, 20 vezes 360.
20 vezes 360, então 2 vezes 36, 72, 0, 0. 100, que está multiplicando, vai passar dividindo, aqui, ó. Posso simplificar, então, e encontro que x é igual a 72 graus. Tá? Então, 20%, vamos encontrar aqui 72 graus. Então, eu vou utilizar aqui do meu transferidor. A gente vai colocar o centro do transferidor no centro da circunferência. Vou procurar lá 0 graus, ó, 72 graus. 72 graus está por aqui, ó. E aí eu posso traçar e separar o 72 graus do seu ângulo suplementar. Que é de 108 graus. Totalizando aqui, 180. A 72 graus é o flocos, que é 20%. E os 108 graus, morango, que é o 30%. E aí está construído o gráfico de setores. E aí, da mesma maneira, se a gente quisesse, então, colorir, né? Poderia vir e colorir aqui. Geralmente, esse gráfico ele é também todo coloridinho, todo retratadinho. Ok? Flocos. Morango. Ó. Para quem gosta de morango. Tá quase igual um moranguinho mesmo, né? E aí temos o gráfico de setores. Esses são 4 tipos de gráficos para a gente poder estar representando os dados estatísticos.